Boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todos os irmãos presentes na casa física, assim como aos que nos acompanham através do Facebook. Antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos fazer a leitura do capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 6, chamado Esforço e Oração. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece da terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças deste monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Passamos então para o momento da nossa oração inicial, onde pedimos aos presentes que fechem seus olhos, se coloquem em posição confortável em vossas cadeiras, fechem seus olhos, elevem o pensamento a Deus, a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso Mestre e Governador, e a toda a hierarquia espiritual luzeira da Casa Luz de Jesus. Pedimos nesse momento aos irmãos espirituais luzeiros dessa casa que abençoem, protejam, nos instruam a todos, e nesse momento em especial a nossa palestrante da noite. Que assim seja. Damos então as boas-vindas e convidamos a nossa palestrante da noite, a Flávia Oliveira, do Grupo Espírita Allan Kardec, a nos brindar com a palestra Brilhe Vossa Luz. Boa noite a todos e a todas. Que a luz do nosso Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, hoje a nossa reflexão é sobre a nossa vida atual, sobre a nossa existência. E que a gente vive num planeta de provas e expiações. E de uns tempos para cá, parece que a nossa existência se tornou mais difícil. Eu particularmente pensava que depois da pandemia as pessoas iam ser melhores, mais empáticas, mais bondosas, mais generosas.
Mas parece que está acontecendo ao contrário. Parece que as pessoas estão com mais pressa, mais ansiosas, mais individualistas, querendo tudo para ontem. Ela é sempre a gente em primeiro lugar, a gente está com menos empatia e menos compaixão. A gente está vivendo um momento difícil, mas é um momento de regeneração do nosso planeta. De passar de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerador, para um mundo melhor, para um planeta com espíritos mais evoluídos. E para que isso aconteça, tudo que é de ruim tem que sair da toca para fluir essa regeneração. É como um foguete. Ele tem que receber muita pressão para decolar. E às vezes tem situações que a gente passa por isso mesmo. A gente às vezes toma só uma decisão, só toma uma atitude quando a gente está sofrendo muita pressão. É pressão da família, pressão do trabalho, pressão dos colegas, ou a vida mesmo faz essas pressões na gente. Uma doença, uma reviravolta financeira, uma grande decepção, porque só com pressão, com umas cutucadas, que a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente sai da nossa toca, que às vezes é tão aconchegante, tão confortável, e a gente parte para ação. Porque é confortável, está sempre fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, o mesmo trajeto para ir trabalhar, o mesmo trajeto para voltar, está comendo sempre as mesmas coisas. Começar um hábito alimentar mais saudável é difícil. Aí vem a vida, dá aquela reviravolta, porque sabe que a gente não vai ter essa iniciativa facilmente dessas mudanças, e daí a gente vai. E mudanças é difícil, é desconfortável, a gente tem medo de desconhecido, a gente, o que vai acontecer? Será que vai dar certo ou não? Mas isso também, no fundo, é a nossa falta de fé, nossa falta de esperança. Porque nada acontece por acaso. E pouquíssimas coisas a gente tem um controle na nossa vida. Pouquíssimas. A gente pode cuidar dos nossos pensamentos, a gente pode cuidar desse corpo que é a nossa casa do espírito temporariamente, mas que um dia a gente vai devolvê-lo. Então vamos fazer essa reflexão. E para isso eu trouxe uma parábola, que é a parábola dos talentos. Para a gente pensar também um pouco sobre o nosso trabalho do dia a dia, do que é o emprego, o trabalho, é algo que é muito importante, porque às vezes no local de trabalho a gente passa muito tempo, às vezes a gente convive mais com os colegas de trabalho do que com a família, do que com os amigos. É algo que muitas vezes nos dá uma identidade, pode ser um ambiente que a gente goste muito de ir, que a gente acorde com disposição, alegre, para encarar mais um dia, ou não. Pode ser assim, a gente tem dias que a gente levanta assim e vai de arrasto. Quem que não queria ter uma encarnação, sendo herdeiro de um milionário, ter muitas ações, ter uma vida assim, financeira sem se preocupar. Porém, a gente não nasceu nessa condição. E Deus sabe por quê. E se a gente ganhasse 1 milhão, a gente ia dever 2 milhões. Deus sabe que nem tudo que a gente pede, Ele pode ceder. Porque tem o nosso merecimento e porque Ele sabe que a gente iria se endividar ainda mais com a vida. E sabe, se fosse ter muito dinheiro, ter aquele corpo que a gente sonha, o carro, a família que a gente queria, morar no bairro que a gente queria, no país que a gente queria, Ele sabe que a gente ia criar mais débitos. A gente não ia conseguir trabalhar as imperfeições que a gente tem que trabalhar. A gente bem que queria acordar lá,
vivendo em Paris, nas ilhas gregas, em New York, mas nascemos no Brasil, vivemos aqui em Concórdia e por algum ou vários motivos a gente está aqui. Como disse o Chico Xavier, ninguém erra de endereço na reencarnação. E a gente tem que florir onde a vida nos plantar. Então, voltando às parábolas do talento. No capítulo 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. E tem os seguintes tópicos: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas e as instruções dos espíritos. É bem didático esse capítulo. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, quem recebeu 5 talentos, pois negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. E quem recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o dinheiro que recebera 1, pagou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou à conta. Veio quem recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois se foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Bem em seguida, quem recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tu temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Seja tu o que te pertence. O homem, porém, respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeei e que foi onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos reis, a fim de regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, virar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja de servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, o amo, foi fazer uma viagem, entregou 5 moedas, 5 talentos, e naquela época uma moeda correspondia a um dia de trabalho. Então, não foi por acaso que ele entregou 5 para um,
2 para outro e 1 para um. Pois se ele tivesse entregado as 5 moedas para aquele que recebeu só 1 e nada fez com aquele talento, teriam desperdiçado 5 moedas. Aquele que recebeu 2 conseguiu multiplicar conforme a capacidade dele. E aquele que recebeu uma moeda não confiou no amo, escondeu e nada fez de bom com aquele talento. E o que a gente pode tirar de lição dessa parábola? Quais serão esses talentos que foram confiados a nós por Deus, para que a gente possa multiplicar? Podemos ter muitos, porque não é só riqueza material. A gente veio para esse planeta, passar por essa existência terrena, temporária, para progredir espiritualmente, para pagar um pouco dos débitos que a gente tem com a vida, de outras encarnações, de coisas que a gente fez de ruim para outros espíritos ou para nós mesmos. Porque se a gente faz algo de ruim para o outro, eu estou fazendo logo para mim mesmo. Porque existe uma lei da vida superior e que não falha. A gente colhe aquilo que planta. A gente recebe aquilo que a gente doa para o outro. E de várias maneiras. O que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age, o que a gente cultiva de bom ou cultiva de ruim, o que a gente deseja para o outro. Então vamos fazer essa reflexão. O que eu estou plantando de bem nessa vida? Será que eu estou tendo paciência com meu colega de trabalho, assim como eu queria que tivesse paciência comigo? Será que eu estou me dedicando bem o tempo que eu tenho aqui nesse planeta para fazer o bem, para auxiliar? Ou estou só vivendo dias amargos, de reclamações, de fofocas, de vigiando a vida dos outros nas redes sociais e desejando aquela vida, ou só criticando a vida do outro? Que forma que a gente está utilizando esse tempo? Será que a gente está abençoando a vida para que ela nos abençoe? De que forma a gente está utilizando o conhecimento? Por menor que a gente acha que a gente sabe pouco. E tem pessoas que acham que sabem muito, porque estudaram, têm um diploma, mas não sabem compartilhar o conhecimento. Porque acham que se compartilhar, o outro vai saber mais, vai aparecer mais, vai brilhar mais. Não, mera ilusão. Conhecimento é algo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. E com relação ao dinheiro, de que forma que nós estamos utilizando ele? Será que estamos guardando o dinheiro, as moedinhas debaixo do colchão, estamos sendo avarentos? Porque a gente tem esse costume de achar que tudo é nosso. Minha casa, meu quarto, minhas roupas, minhas bolsas, meu sapato, meu carro, meu celular. E é tudo emprestado por Deus. Porque nós não vamos levar esses bens materiais para o plano espiritual. Vai ficar tudo fora da porta do caixão. Por mais a gente pense, nossa, tem aquele apego por livro, por roupa, por maquiagem, né? Mas a gente depois vai repensando, para que eu quero tanta coisa? Será que eu preciso de tudo isso? Será? Então, por isso que é bom a gente estar organizando o armário, vendo o que não usa mais, doar as panelas, doar os cobertores, doar os casacos. Fazer uma faxina, sim. Organizar, porque isso também é uma forma da gente se organizar. Aí a gente vai pegando as coisas, vai lembrando de momentos, vai lembrando que a gente era tão apegado a algumas coisas, depois deixamos de ser apegados. A gente ainda se apega a muitas coisas por causa das nossas memórias afetivas. Porque faz lembrar um bom momento, faz lembrar uma pessoa, mas tudo passa. A vida tem ciclos, a vida tem fases, como as estações do ano.
Não tem aquela fase que a gente se preocupava mais com algumas coisas, a gente vai amadurecendo, não vai desejando mais, já vem, nossa, por que eu era tão apegada a isso? Por que eu achava fulano tão bonito, tão nossa, e nem é tudo isso? Por que eu deixava que a tal pessoa pisar em mim como se fosse um tapete vermelho? Nem é tudo isso. Então a gente vai pensando que a maturidade não é algo que vem com o tempo. Porque tem pessoas com 50, 60, 70 anos infantis ainda. A maturidade é uma escolha. A gente decide amadurecer. A gente decide escolher aprender com as situações, com as adversidades da vida. Isso a gente vai amadurecendo. Vai repensando valores. Nossa, mas eu não preciso de tudo isso. O que eu preciso no momento agora será? Será que é mais saúde, mais lealdade? A gente vai selecionando até mais as pessoas, se torna mais seletivos. A gente não é qualquer conversa que nos atrai. E vamos caminhando, segundo a nossa evolução. Vamos repensar isso. O que a gente está fazendo de bom no momento? E às vezes a gente queria tanto ter outra condição financeira, tá lá com um carro bom, com dinheiro para fazer vários procedimentos estéticos, várias viagens. Só que a riqueza, ela pode ser uma prova tão difícil quanto a questão da limitação financeira. Porque quando a gente tem uma limitação de dinheiro, a gente dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E quando a gente tem uma limitação maior ainda, que a gente tem essa aprovação ainda maior, é para trabalhar a nossa resignação. Para trabalhar que a gente não fique revoltado e culpando Deus, culpando as pessoas. Porque se você está naquela condição, alguma coisa aconteceu ou várias coisas fizemos para merecer. E Deus sabe. Se a gente tivesse 1 milhão, a gente ia gastar 3 milhões e seríamos mais orgulhosos, mais caprichosos do que fomos antigamente. Mas Flávia, quem tem a prova da riqueza? A prova da riqueza, ela é muito difícil. Porque é muito fácil de perder. É muito fácil de cair no orgulho, cair na vaidade, cair no egoísmo e de nada poder superar isso e de pouco evoluir. Que pensa? Se você fosse rico, milionário, quantas pessoas verdadeiras você teria ao seu redor que gostasse realmente de você, independente do seu dinheiro, independente do status que você pode possibilitar? Prova da riqueza atrai muitos bajuladores e muita gente interesseira. E esses bajuladores, eles mexem muito com a nossa vaidade. Porque sabe o que a gente gosta de ouvir? Às vezes pode falar umas coisas até que não são reais, mas como sabe que vai fazer massagem no nosso ego, então falam, mas é só interesse. Aí tem o orgulho de se achar superior porque tem condições financeiras, porque tem condições de ter vários empregados. E a humildade de saber lidar com tudo isso. E saber lidar que não é melhor do que ninguém, porque tem uma posição financeira melhor, tem mais condições de ter mais conforto. Eu conheço famílias que um dos maiores problemas que elas têm é o excesso de dinheiro. Porque mesmo com todo o dinheiro, não conseguiram conquistar a humildade, não conseguiram a saúde, não conseguiram compreensão. Assim, você vê a pessoa e a única coisa que a pessoa tem é o dinheiro. E nada mais. Não tem a humildade, não tem a generosidade, não tem a lealdade.
Dinheiro é bom para ter conforto? É. O que quem não quer ter um sofá confortável em casa, assistindo um seriado, debaixo de um cobertor, um celular bom, uma casa boa, fazer umas viagens de vez em quando, não ter aquela preocupação, tem esse boleto para pagar, tem aquele outro, e as coisas caras no mercado, custo de vida alto. A gente que quer viver bem, mas a gente tem que viver no bem. E não ter o orgulho de se achar superior ao outro. Não ter o egoísmo de achar que tudo é para si e você tem que ser em primeiro lugar. A gente tem que viver no bem, de bem conosco mesmos, aceitando as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas reconhecendo as nossas qualidades e os nossos esforços para sermos pessoas melhores do que fomos ontem. Viver bem é isso, viver no bem. Tentar praticar a generosidade. E nas situações que a gente menos imagina, com as pessoas que a gente menos espera. Porque é fácil ser generoso, caridoso com quem a gente ama, aquelas pessoas que a gente adora, e sabe até lidar com as dificuldades que a pessoa tem. Mas e no momento que a gente está de agitação, está com pressa, está atrasado para algo, será que a gente consegue manter a paciência no trânsito, com a atendente do mercado, do banco, com a recepcionista? Será? Será que a gente consegue manter a tranquilidade quando a gente está com pressa, a gente está ansioso, e parar para pensar, por que eu estou com tanta pressa? Por que eu estou tão ansioso? Se nada está no meu controle, tudo é no tempo certo de Deus. E quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente não consegue controlar nada. Passando essa reflexão, que viver no bem é ter paciência, praticar a caridade, a compaixão, nos momentos que a gente menos espera, com as pessoas que a gente menos espera. E daí vai ser essas situações que a vida vai testando a gente, vai dando momentos para a gente realmente tentar ser uma pessoa melhor. Que é fácil vir aqui no centro, tomar passe, ouvir a palestra, fazer as orações e pedir para Deus, pedir isso, pedir aquilo. Aí no dia a dia, da porta para fora do centro espírita. É da porta para fora do centro espírita que a gente tem que praticar a paciência, a gente tem que trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É quando a gente está de mau humor que a gente tem que respirar fundo, contar até 10, contar até 100, para manter, assim, tentar ter uma serenidade para não dar patada, para falar o que não deve, para não ser grosso. E a gente que pensa, mas e os outros? Os outros são os outros. A gente tem que se preocupar conosco. Porque no final das contas, vai ser nós e Deus. Vai ser nós e a nossa consciência, nós e Deus. O outro passa, vai e vem, ninguém é eterno na nossa vida. E a única presença que a gente tem que lidar na hora que nasceu até a hora de desencarnar é conosco mesmo. Então a gente tem que se preocupar com o nosso interior, com as nossas dificuldades, a nossa tentativa de ser pessoas melhores. E isso funciona, gente, porque quando a gente está mudando algo aqui dentro de nós,
tentando fazer um autoconhecimento, um aprimoramento, as coisas ao redor vão se modificando também. As pessoas vão percebendo a nossa melhora de conduta. E a gente acaba sendo exemplo e motivação para as pessoas que a gente nem imagina. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão passando por situações e ela não tem muitos problemas. Mas não. A gente não sabe o íntimo do outro. E às vezes a gente, nesses dias difíceis, mantendo a serenidade, a fé acesa, tentando passar algo de bom para o outro, as pessoas sentem isso. E a gente vai criando uma vibração melhor ao nosso redor. E a gente vai atraindo melhores espíritos ao nosso redor. E Deus reconhece essa nossa tentativa de sermos pessoas melhores. A gente acha que não, mas sabe. Só Ele sabe das nossas lágrimas, do nosso sofrimento, das nossas alegrias, das nossas preocupações. Tá, Flávia, você está falando tudo isso, e o que tem a ver o título da palestra? Brilhe vossa luz. É a luz que emana do nosso espírito quando a gente põe em prática essa generosidade, esse amor, mas amor, colocar amor em tudo que a gente, tentar pôr em tudo que a gente faz. Quando vai preparar uma comida, quando está se arrumando para sair, quando está indo no mercado, quando está indo no banco, quando está indo trabalhar. O mais simples que seja a ação, mas por amor. O fato da gente acordar, abrir os olhos, já é uma grande bênção. Por mais que a gente às vezes queira ficar na cama, dormir mais um pouco, ainda mais que é um dia chuvoso, mas foi a gente que pediu essa encarnação. E se estamos por aqui, nada é por acaso. Então, que brilhe a nossa luz do amor, da caridade, da generosidade, da paciência, de todas essas coisas boas que o Espírito pode ter e que vai iluminando outros caminhos. E essa luz a gente leva ela conosco depois da morte, no plano espiritual, e vamos acendendo outros, iluminando outros caminhos, iluminando outras vidas. E é dessa luz que o nosso planeta precisa. Ainda mais em tempos tão difíceis. É dessa luz que os endurecidos de coração necessitam. Aqueles mais revoltados, aqueles que já não têm mais tanta esperança na vida, que já desacreditaram. Mas o mundo precisa da nossa luz. Jesus precisa de nós a tarefa do bem, para o bem. Por mais pequeno que a gente se sinta às vezes, não. A gente tem um poder de mudar e transformar muito grande. E não é à toa que nós estamos aqui encarnados. Não tem problema. Existiu um relógio ali, não tem mais? Oi? Ah, tá. E para finalizar, eu vou ler um trecho do livro Apostilas da Vida, de André Luiz. E me foi sugerido como título da palestra, porque nada é por acaso. Brilhe a vossa luz, disse o Mestre inesquecível. Acenda a cada aprendiz do Evangelho a lâmpada do coração. Não importa seja essa lâmpada pequenina. A humilde chama da vela distante é irmã da claridade radiosa da estrela. É indispensável, porém, que toda a luz do Senhor permaneça brilhando em nossa jornada sobre abismos, até a vitória final no porto da grande libertação. Então, por mais que a gente ache que tem uma
uma luzinha pequenininha, vamos investir nela, para que ela brilhe na nossa existência e na existência do próximo. Que brilhe a nossa luz de amor, de caridade, de esperança, de coragem. E coragem é ação com amor. E sem amor, a vida fica muito difícil. A existência fica mais pesada. Então, brilhe a nossa luz de afeto, de perdão, de caridade. E isso tudo faz parte da nossa existência. E todo amor que plantamos, a gente colhe. Todo afeto que a gente dá, a gente recebe. Se não dos outros, de quem a gente espera, a vida coloca pessoas ou em situações que a gente recebe tudo de bom novamente. Pensemos nisso. E pensemos e acreditemos que o amor do nosso Mestre Jesus não nos abandona nunca. E tenhamos ele sempre como um grande exemplo de amor, de humildade, de fortaleza e de fé. Que assim seja. Obrigado, Flávia. Gratidão pelos ensinamentos. Então, agora nós podemos passar para o segundo momento da nossa noite, com o passe espírita coletivo, para o qual eu peço que se coloquem todos em posição confortável nas cadeiras, em relaxamento mental e corporal, elevando o vosso pensamento a Deus. O passe espírita é uma transmissão de energias benéficas emanadas pelos espíritos luzeiros, benfeitores dessa casa, através de nossos médiuns trabalhadores. Então, solicito que seja baixada a intensidade das luzes do salão. E que os trabalhadores da casa se posicionem de forma a fecharmos a corrente de energia. Senhor, dura é a pedra, entretanto, por tua sabedoria, temo-la empregada em obras de construção. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da forja. Agressiva é a lâmina, no entanto, sob teu amparo, vemo-la piedosa e curativa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores e da vida que dele se nutre. Eu também trago comigo, Senhor, a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do pântano. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso te peço, Senhor, concede-me, por acréscimo de tua misericórdia, a oportunidade de trabalhar. Ensina-me a receber e a multiplicar o dom de servir. A tua vontade é a minha, a tua felicidade é a minha. Que assim seja. Agradecemos então nesse momento a presença de todos, deixando o convite para a palestra da próxima quinta-feira e que possam todos seguir em segurança para suas casas e até a semana que vem. Boa noite.